Será que é possível ensinar os filhos a obedecer sem gritar, sem impor e sem autoritarismo? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila, sou orientadora familiar e me baseio nos princípios da educação clássica. E hoje nós vamos conversar sobre um tema fundamental para a vida em família. Como cultivar a obediência nos filhos sem cair no autoritarismo. Esse é um desafio enorme para os pais de hoje, porque de um lado temos um modelo de pais autoritários, que trata a criança muitas vezes com dureza, através do medo, e do outro lado temos um modelo permissivo, os que cedem a tudo, os que deixam a criança fazer o que ela quiser, acreditando que assim ela será mais feliz. Ambos os modelos pecam pelo excesso e assim dificultam a formação do caráter da criança. Mas a educação clássica nos mostra um caminho muito mais equilibrado, ensinando que ser pai ou mãe não significa ceder a tudo. Não significa impor regras com dureza ou por medo, por imposição. E sim formar a vontade racional da criança, sendo firmes nos limites e claros nas orientações, sempre guiados pelo amor e pelo exemplo, de modo que a criança aprenda a obedecer não através do medo, da punição, mas porque entende o valor da ordem, da autoridade e da verdade. A verdadeira educação, ela acontece quando os limites são aplicados com calma e coerência. E a criança sente que a disciplina existe para protegê-la e ajudá-la a crescer. Mas primeiro, o que significa obediência? Obediência não é submissão cega. Obediência é a capacidade de acolher a autoridade de quem guia. Os pais, eles ocupam um lugar de autoridade natural. Chamamos essa autoridade natural porque é aquela que os pais possuem simplesmente por serem pais. É um dom que lhes foi dado para guiar, proteger e formar os filhos. A criança que aprende a obedecer dentro de casa, aprende também a respeitar regras, hierarquias e leis fora de casa. Mas atenção! Obedecer não significa anular a própria vontade. Significa educar a vontade para que ela aprenda a escolher o bem, mesmo quando isso exige um esforço dela. Ou seja, obediência não é medo, é aprender a escolher o bem. Bom, e qual a diferença entre autoridade e autoritarismo? A autoridade verdadeira, ela nasce do amor, da firmeza e do exemplo. Ela é reconhecida pela criança como algo bom e confiável. Ela não se baseia no medo ou na imposição, mas sim na capacidade de guiar a criança para o bem, ajudando a ela a formar a vontade e a consciência moral. O pai ou a mãe que exerce autoridade verdadeira, ele age com coerência, cumprindo o que pede e vivendo segundo os mesmos princípios que ele ensina. É aquela que mantém limites claros, explica o sentido das regras, corrige sem humilhar, mostrando que o erro é oportunidade de aprendizado. Afinal, errar é humano. Demonstra afeto e presença, de modo que a criança ela perceba que a autoridade existe para protegê-la e ajudá-la a crescer. Resumindo, a autoridade verdadeira é aquela que educa e liberta, não a que subjuga ou impõe por medo. E o autoritarismo? O que é o autoritarismo? É o oposto da autoridade verdadeira. E ele se caracteriza pela imposição, pelo medo, pela raiva, pela força, não pelo amor ou pelo exemplo. Muitas vezes a criança obedece apenas para evitar punição. O autoritarismo, ele usa a humilhação ou a pressão como forma de controle. Gera obediência imediata, mas desconexão afetiva.
A criança ela percebe a autoridade como algo contrário ao seu bem-estar, gerando nela ressentimento, afastamento e até rebeldia. Na educação clássica, a autoridade ela é sempre ordenada para o bem do filho, e não para a vaidade ou para o comodismo dos pais. O autoritarismo ele pode até gerar uma obediência imediata, mas ela nunca forma caráter, nem a vontade racional. Porque a criança ela aprende a obedecer ao medo, e não à razão ou à virtude. Bom, e como cultivar a obediência sem autoritarismo? Aqui eu vou deixar alguns princípios práticos para que você possa seguir aí na sua casa. Então, você tem que ser claro e firme. Dê ordem simples, de forma tranquila, sem gritar. Exija o cumprimento. Se pediu algo, acompanhe até o fim. Não deixe passar em branco. Use a consequência natural. Se a criança brincou e não guardou os brinquedos como combinado, ela não poderá brincar de novo até guardar. Mostre o sentido. Depois que a ordem for cumprida, explique brevemente o porquê. Isso forma a consciência. Modele a obediência. Obedeça você também às regras da casa, aos compromissos, às suas próprias palavras. A criança, ela aprende pelo exemplo. Então, valorize quando a criança obedecer. Não precisa ser um elogio exagerado, mas um olhar simples de aprovação, um sorriso ou uma palavra positiva. Isso tudo mostra que a obediência é o caminho certo. E, por favor, corrija sem humilhar. A correção é firme, mas não deve diminuir a dignidade da criança. Não tenham medo de exercer sua autoridade com serenidade. Educar não é dominar, nem deixar a criança livre para fazer tudo o que ela quer. A autoridade é guiar com firmeza e amor, estabelecendo limites claros e explicando o porquê das regras. Esse equilíbrio, ele ajuda a criança a desenvolver a obediência consciente, a responsabilidade e o respeito, sem medo ou ressentimento. A obediência, ela não se sustenta sem vínculo. É preciso afeto e presença. Quando a criança ela se sente amada, segura e respeitada, ela tende a obedecer com mais facilidade. Porque ela percebe que a autoridade dos pais não é contra ela, mas é para o seu bem. A criança que se sente amada, ela não vê a ordem como um inimigo. Temos que ter em mente que educar para a obediência é um investimento de longo prazo. Talvez no início seja cansativo. Precisa repetir, corrigir, exigir. Mas pouco a pouco a criança ela vai formando uma vontade ordenada, capaz de escolher o certo mesmo sem supervisão. Esse é o verdadeiro objetivo da educação clássica, que é formar pessoas livres para o bem e não escravas dos seus desejos, ou do medo, ou da punição. Cultivar a obediência sem autoritarismo é unir firmeza e amor, clareza e paciência, disciplina e afeto. É caminhar ao lado dos filhos, mostrando que a ordem não aprisiona, mas liberta. Assim, a criança ela aprende a obedecer de forma consciente, formando a sua vontade e o seu caráter, sem ressentimento ou de rebeldia, e sem depender do autoritarismo ou da permissividade dos pais. Educar é formar uma alma que aprendeu a discernir o certo do errado. Se esse vídeo ele te ajudou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, me ajude a ajudar outros pais e vamos juntos formar uma geração mais forte, mais virtuosa e mais humana.